O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. Celebramos ao fim deste mês de junho a glória dos santos apóstolos que encontraram em Cristo um amor que vale mais do que a vida. Nossa fé é compreendida desde o princípio como tendo um fundamento na doutrina dos santos apóstolos, entendendo que esta doutrina diz respeito muito mais do que ao conjunto de ideias ou de este ou artigo de fé, este ou aquele artigo de fé, mas antes de tudo ao encontro que estes homens fizeram com a pessoa de Jesus Cristo e que foi de tal maneira transformador na existência deles, dando-lhes um rumo decisivo, que eles fizeram das próprias palavras e da própria vida um testemunho vivo daquilo que eles experimentaram com Jesus. Portanto, dizer que a nossa fé se fundamenta nos apóstolos significa ter a consciência de que nós não somos seguidores apenas de uma doutrina ou de boas ideias, de verdades mais ou menos arranjadas, mas nós somos seguidores de Jesus Cristo, que inspira e cativa homens, fazendo-lhes experimentar no encontro com Ele um amor que vale mais do que a vida. Parafraseando Tertuliano, que foi um dos escritores da primeira hora da fé cristã, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. No sangue de Pedro e de Paulo, de uma maneira toda especial, a igreja é regada e passa a florescer, chegando a cada um de nós que continua na fidelidade ao que recebemos dos apóstolos, tendo que fazer do próprio martírio cotidiano, naquele lugar onde cada um de nós, pai e mãe, no ambiente de trabalho, deve dar testemunho de Cristo. Continuamos sendo nós também mártires por amor a Cristo, tendo nosso coração inflamado pelo amor de Cristo e empurrados, como lembra o apóstolo Paulo, impelidos pelo amor de Cristo. Na primeira leitura, trouxemos um detalhe, num primeiro momento despretensioso, mas nós sabemos muito bem, pela força da experiência da vida de cada um de nós, que os detalhes são importantes, porque é neste lugar que a gente se encontra e que a gente perde. O detalhe apresentado por Lucas, que é quem escreve os Atos dos Apóstolos, de que Pedro está preso no dia dos ázimos. Os pães ázimos são os pães da travessia. Quando vemos a recomendação no livro do Êxodo do povo de Israel que é liberto e caminha em direção à terra prometida, a exigência é que se coma um pão que não pode ser fermentado. Cada um de nós sabe que ao fazer um pão ou um bolo, quando colocamos o fermento na massa, é preciso deixar que a massa descanse por um tempo. De modo contrário, se o bolo é colocado logo de imediato no forno, ele irá encroar. No sentido diverso, este pão que é da travessia do povo judeu não pode descansar, porque diz da pressa para a libertação. Nessa mesma medida, então, em sendo o pão que não dá tempo para ser maturado, está dizendo também da urgência desta salvação e de que nós teremos que nos despir dos excessos se quisermos ser livres. Nessa experiência do Êxodo, todos nós nos encontramos, e particularmente Pedro. Aqui, ele é mesmo
em sua própria existência, convertido nesse pão sem fermento, que vai, na própria experiência de vocação, tendo que se despir dos próprios excessos, como nós temos tantos. Vemos no Evangelho, não obstante não seja apresentado a nós estes versículos, que o mesmo Pedro que se abre à graça divina e é habitado pela palavra do Pai, a revelação que lhe precede, é ele mesmo a dizer da boca para fora, repreendendo o próprio Cristo. Não, que isso não te aconteça. E é apontado pelo Cristo como um instrumento de Satanás. Assim somos nós. Se estamos cheios de nós mesmos, não há espaço para que a palavra de Deus ecoe em nossas vidas. Se temos excessos, não estamos disponíveis a sermos preenchidos pela graça divina. Se nós estamos repletos de nossas certezas, nunca poderemos ter relações uns com os outros, onde a gente se acrescenta, se complementa e transborda. Afinal, o que pode ser acrescentado a um copo que já está cheio? O próprio Pedro vai experimentando na sua vida esta arte de tornar-se pão. Um trigo esmagado, triturado, e que deve abrir-se à urgência do amor de Deus. Aqui é algo muito pertinente para o nosso tempo, já que pelo fato de termos tantas coisas a fazer, o fato de estarmos o tempo todo conectados, portanto, com o corpo presente, neste lugar, mas ao mesmo tempo pensando em quem está lá, fazendo algo aqui agora, mas profundamente inquietos com aquilo que teremos que fazer amanhã. Falta-nos ausência e presença. A gente tende, nos nossos tempos, a confundir dois conceitos que até parecem um com o outro, mas que não são a mesma coisa. O conceito da pressa e da ansiedade. A pressa pode ser uma coisa boa. É preciso na vida que a gente tenha a clareza daquilo que tem que ser feito agora e que não pode ser deixado para depois. Aquilo que realmente é importante, aquilo que é urgente, aquilo que é a minha obrigação fazer e que eu não posso terceirizar. Leva um tempo, não é? A gente vai aprendendo ao longo da vida e certamente só poderá chegar a uma convicção mais ou menos pálida daquilo que realmente vale a pena a nossa pressa quando nós estivermos com nossos cabelos brancos ou pintados de caju. A gente, quando é jovem, não consegue saber muito bem aquilo que realmente vale a nossa pressa e a nossa urgência. Tendemos a ser rebeldes sem causa. É só com o passar do tempo que a gente vai, talvez até porque a energia vai diminuindo, não é? E nós vamos acumulando em nosso corpo gorduras que não saem mais, que a gente não pode gastar energia no lugar errado. Por isso a pressa pode ser uma coisa boa, saber aquilo que é urgente, aquilo que é importante e não terceirizar para os outros aquela responsabilidade que é nossa. Mas a ansiedade não. E ela é uma resposta tão característica dos nossos tempos, porque nós estamos o tempo todo à procura de alguma coisa que nunca se achega, porque nunca é suficiente. A ansiedade é uma resposta emocional, característica nossa, de homens e mulheres contemporâneos, que aprendemos a ter medo, receio do futuro e perdemos o senso daquilo que realmente é importante. Pedro é um pão ázimo, um pão que tem pressa. Recordemos as palavras do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Vós sois pães sem fermento. Temos que ter a clareza daquilo que vale nossa urgência e nossa luta e, sobretudo, temos que nos despir dos excessos. Pedro, como estou dizendo, vai ele mesmo tendo que se desfazer de sua pretensão para seguir o Mestre no despojamento e na humildade. E aqui é pertinente lembrar, falando de ázimo, pão sem fermento, daquilo que o nosso Mestre diz nas Sagradas Letras do Evangelho de Marcos, no capítulo 8, e também de Lucas, no capítulo 12. Ele diz: tomai cuidado com o fermento de Herodes e dos fariseus. O fermento de Herodes é o fermento do inchaço, de alguém que se ilude com aquilo que sabe e com aquilo que pode e se torna uma vítima de si mesmo. Nos Atos dos Apóstolos, nesse trecho mesmo que nós acabamos de escutar, se diz que Herodes vai dispondo, mandando matar Tiago, irmão do Senhor, vendo aquilo que agrada aos judeus, manda prender Pedro, entrega os membros da igreja para serem torturados. Lembremos aqui do filósofo saudoso Clodovil, que diz que homens que nada são tendem sempre a querer mandar nos outros. Quem de nós já não foi vítima de um homem ou de uma mulher, ou também nós mesmos,
porque reside uma gota de veneno da serpente vaidosa do paraíso em cada um de nós, e de vez em quando a gente se envenena. Não se viu quem de nós, em algum momento, inchado por aquilo que sabe, por aquilo que pretende, pelos lugares que ocupa, e acaba obrigando, a gente vai ocupando tanto espaço, crescendo tanto, que não há mais espaço para alguém conviver conosco, né? Porque a gente só acaba se bastando. E os fariseus estavam inchados do seu conhecimento e da sua pretensão, das suas tradições humanas e vazias, pervertendo o sentido verdadeiro da palavra de Deus. Jesus alerta no Evangelho que a gente tem que tomar cuidado com os excessos. E onde, meu irmão e minha irmã, estão os excessos do nosso tempo? Nós hoje estamos o tempo todo com dados que são fornecidos a nós como informações, nos telefones, no smartphone. A gente briga por conta de dados, na polarização, onde o outro que pensa diferente de mim tem que ser eliminado. Como? Se vota de um jeito diferente, se pensa de um jeito diferente, pode existir no mesmo espaço que eu. Nós estamos inchados de nossas expectativas, estamos nos excedendo. E na perspectiva bíblica, psicanalítica, todo excesso esconde sempre faltas. Uma pessoa que tem na sua vida falta de amor e de satisfação, sempre terá que beber desenfreadamente para ver se alcança um pouco de prazer e sentido para uma existência vazia. Alguém que não dá conta de si e da própria verdade tem que estar o tempo todo referenciando-se nos cargos que ocupa, nos títulos que possui. Alguém cuja existência não é bela no cotidiano, tem que encher as redes sociais de postagens para talvez convencer alguém das vidas que ela própria não leva. Alguém que não dá conta de conviver consigo mesmo, tem que passar o tempo todo com a casa vazia, cercado de pessoas, de egoísmo escoltado. É sempre um sinal muito esquisito alguém que não dá conta do silêncio, porque se eu não dou conta do silêncio diante de mim mesmo, significa que eu estou em péssima companhia. Todo o excesso daquilo que nós consumimos, daquilo que nós compramos, daquilo que nós comemos, daquilo que nós compartilhamos, dá sempre testemunho de uma falta. Pedro, ele mesmo pão ázimo, escuta dos lábios do anjo na primeira leitura: levanta-te depressa. E no versículo 11 se diz: o Senhor me livrou. O que é ecoado belissimamente pelo Salmo 33 e 34, onde o orante diz: de todos os temores me livrou o Senhor Deus. O medo nos paralisa. E às vezes nós temos medo, inclusive, de nós mesmos, medo de ser, medo daquilo que somos, e isso acaba nos prendendo. O Senhor é capaz de nos livrar de todos estes temores, deste medo que paralisa. Medo da vida, não é? Às vezes nós temos medo de viver e passamos a vida inteira fugindo de nós, fugindo de Deus. Tanto na primeira leitura, na segunda leitura, vemos que Pedro e Paulo foram libertos. Pedro da prisão pela força da oração, um indicativo a nós, não é? Porque quando nós rezamos, a gente tem a oportunidade de ser devolvido a si mesmo, não é? A oração nos dá a liberdade de saber que, ainda que as coisas não aconteçam exatamente como a gente quer, tudo ficará bem, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós rezamos a Deus, quando rezamos, experimentamos o colo de Nossa Senhora da Piedade e a gente pode estar livre de novo. Do mesmo modo, o apóstolo Paulo é livre da boca do leão. Estamos no seu testamento espiritual, a segunda carta a Timóteo. E ambos também têm que aprender a serem libertos de si mesmos. Lembremos-nos de Pedro, um homem sempre pronto a falar, um homem afeito às próprias convicções, ele que diz a Jesus com o ímpeto dos lábios aquilo que não era capaz de sustentar: eu te seguirei aonde quer que eu for. E Jesus diz para ele: antes que o animal mais bonito das Escrituras, qual seja o galo, cantar, você vai me negar 3 vezes. Do mesmo modo, o apóstolo Paulo, fariseu, da tribo de Benjamim, da escolha do próprio Gamaliel, afeito a si mesmo, um amante de si mesmo, pretensioso, vai tendo que se desfazer. É ele quem, na 2 Coríntios, diz, diante de um sofrimento atroz, aquilo que ele chama de um espinho na carne, que ele reza a Jesus: me livra disso. E o Senhor lhe aparece dizendo: Paulo, basta-te a minha graça.
É na fraqueza que se manifesta a minha força, e ele diz, sim, estou aprendendo que é quando me sinto fraco, é aí que sou forte, porque a força de Cristo deve habitar em mim. Ambos, desfazendo-se dos seus excessos, encontram-se com a graça de Deus, aquela cantada no Salmo 34, 33, da liturgia de hoje, provai e vede quão suave é o Senhor, feliz o homem que encontra nele o seu refúgio. Nós tendemos a juntar pesos de ressentimentos, vaidades, pretensões, mas o Senhor nos dá um jugo que é suave e que é leve. Ele se torna amparo e abrigo. Sejamos pães ázimos, inclusive deixando que o Senhor nos liberte de nós mesmos. E a máxima liberdade, nestes tempos de excessos como são os nossos, tende a ser confundida com as muitas possibilidades de escolha que a gente tem, não é? Hoje, se nós comparamos ao que era a realidade até ontem, nós, posso dizer, como um estudante de comunicação e de marketing, temos que escolher 2.500% a mais do que eram as possibilidades antes. 25 vezes mais. Imaginemos, nesta grande possibilidade, nesse grande sommelier de escolhas, a gente pode personalizar hoje, da capa do nosso celular até o carro. Nós temos respondido a este imperativo de escolhas com depressão, com insegurança e com ansiedade, porque nunca será suficiente. Estejamos nós convencidos, nós que temos que ser pães ázimos, que a liberdade verdadeira não está em poder escolher várias coisas, porque isso, na verdade, vai nos escravizando, porque nunca haverá uma escolha suficiente para o nosso desejo, que é uma bruta flor em nós, como lembra Maria Bethânia em sua música Quereres. Na verdade, a máxima liberdade significa não precisar mais escolher. Pedro e Paulo encontraram-se com Cristo, viram ali um amor que vale mais do que a vida, por isso não precisaram mais escolher. Pensemos nós, sobretudo nós homens, no nosso ímpeto de aventura, nós quando somos jovens imaginamos que a gente vai ser feliz e realizado quando namorar demais, mas a verdadeira liberdade estará em encontrar em uma mulher um objeto de dedicação profunda, arriscar-se todos os dias a lê-la nos seus avessos, em suas contradições, e no amor, que vai se renovando, compor o verso. Poderíamos escolher várias outras, mas não precisamos, já que encontramos uma com a qual vale a pena caminhar e seguir a travessia da vida. A máxima liberdade significa não precisar mais escolher, não precisaremos mais escolher quando encontrarmos o único, suficiente e necessário, Jesus Cristo, nosso Salvador. Assim diz o apóstolo Paulo, na segunda leitura, caríssimo Timóteo, quanto a mim, já estou preparado para ser derramado em sacrifício. Que bela palavra, sacrifício, sacrificere, fazer sagrado. A libação é aquela porção de vinho que é jogada sobre a vítima para indicar o final deste sacrifício. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Combati o bom combate, completei a corrida, completei a carreira, guardei a fé. Ou seja, o sentido de todo o meu esforço, de todo o trabalho que eu realizo, é que eu estou todo entregue, todo doado na oferta de Jesus Cristo. Aqui temos que nos lembrar de Dostoiévski, que diz que na vida há dois amores. Aquele onde a gente até se entrega desde que não custe muito. É aquele que leva os desavisados, geralmente, aos altares, não é? Toda aquela ilusão do casamento e da família, até que nós percebemos que filho, esposo e cunhado são bons, mas custam caro e duram. Este amor passa. O amor verdadeiro deve ser sacrificial, aquele onde nós encontramos um motivo pelo qual morrer, aquele que dá sentido à oferta diária que todos nós temos que experimentar. Ou você também não tem, durante a vida, cuidando dos seus filhos e netos, no ambiente de trabalho, os seus sacrifícios. Como o apóstolo Paulo, temos que nos derramar, porque abre-se a nós este prêmio, que é encontrar-se com um amor manifesto, um amor que vai se manifestando no sagrado avesso da vida de cada um de nós, nos desafios de cada um de nós, onde a gente tem que ser maior do que a si, do que o próprio egoísmo, que queríamos seguir aqui, mas aí a gente é forçado a seguir acolá.
Tudo é caminho, porque Cristo é caminho, verdade e vida, e que há de se manifestar no fim dos tempos. Terminamos com um olhar sobre o Evangelho da Graça, o Evangelho de Mateus, e vamos vendo um Pedro que vai tendo que se tornar menos pretensioso, senão não poderá confirmar a fé. Quem é pretensioso e muito cioso de si, o é porque é inseguro. Toda pessoa insegura está sempre afirmando o próprio ponto de vista. Já observaram? Ela tem que dizer que é amiga de fulano, de ciclano, de beltrano, que faz não sei há quanto tempo isso na paróquia, que é parente de não sei o quê, porque precisa de escora, não é? Não dá conta de si. Para confirmar na fé, Pedro tem que se apoiar em Cristo e na graça dele. E do mesmo modo o apóstolo Paulo, que vai dizer: não é pelo meu conhecimento, não é pela minha eloquência, é pela graça de Deus que eu sou o que sou. Peçamos, irmãos e irmãs, nesta liturgia, a graça de sermos nós pães ázimos. Vamos nos desfazendo e veja você na sua vida tudo aquilo que tem sido excesso e inchaço e que tem lhe feito ocupar o espaço dos outros e, sobretudo, o espaço de Deus. Experimentemos a suavidade deste encontro com o Cristo, deste amor pelo qual vale a pena dar a vida, amor que vale mais do que a vida. E, sobretudo, que a graça de Deus nos leve àquele lugar onde Ele é a força da nossa fraqueza e que nos confirma, com uma coisa bem pequenininha, resposta à sua graça, a fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.